No início, como eu fazia esse tipo de foto e tudo mais, eu queria mudar completamente, sabe, meu conteúdo. Eu queria usar roupas mais modestas, então eu mudei radicalmente mesmo. Comecei a usar a saia midi, todas essas vestimentas para cobrir tudo, porque eu não queria mais ser vinculada com aquela outra identidade. E o meu Instagram também, apaguei todas as fotos, tudo. Então, o meu público da época começou a criticar demais. Sabe, falaram que eu tinha virado careta, que não acreditava que eu tinha me convertido. Porque foi uma mudança radical, Você, né? mas muito você radical. explicou? Eu agora tô indo à igreja, Expliquei. me converti. Expliquei que tinha virado evangélica, que eu tinha conhecido Jesus. Também terminei o namoro da época, né? Porque eu sabia que eu fui lendo a palavra de Deus. Eu pedia muito a ajuda da tia dele. E na minha igreja também, né? Eles falavam algumas coisas assim que eu falava, olha, eu acho que eu tô errada nisso daqui, hein? Então não tá certo, não. E aí eu fui mudando e eu falei no meu Instagram, primeiro que eu tinha terminado, né? Daí eles já perceberam, opa, aconteceu alguma coisa aqui. E depois o conteúdo. Aí, de um dia pro outro, né? Eu apaguei todas as fotos, sabia que não agradava a Deus, que meu corpo era templo do Espírito Santo. E comecei a pregar a palavra também, porque Deus, ele me constrangeu, sabe? Se eu tinha todo esse dom da comunicatividade para falar um monte de moralidade sexual, um monte de besteira nas redes sociais, por que eu não vou utilizar esse dom que Deus me deu para falar da palavra dele? Só que é difícil, sabe? Porque tem muita gente cruel também. Infelizmente, tem muitas pessoas usadas pelo inimigo que até hoje pegam coisas do meu passado e falam, olha, E mas jogam na sua cara. você fez isso e aquilo, mas eu me identifico muito com a história de Paulo. Porque ele teve também essa mudança, Você né? tinha falado anteriormente ali pra gente, né? Que você teve que... Você tinha muito hater Sim. no início, né? Antes. E que hoje em dia vocês... Tem até mais gente que gosta de você. É, tá mais tranquilo. E como é que era lidar com tantos ataques, né? Principalmente quando são relacionados à sua fé. Em algum momento você estremeceu, você ficou em dúvida? Ah, sim. Então, um salto pra mim foi o TikTok. Quando eu comecei a postar lá, eu já era cristã. Então, foi lá que eu comecei com o meu conteúdo da palavra de Deus. E certo dia, o meu pastor, ele falou do meu testemunho nas redes sociais. Eu não era mais tão famosa, porque quando eu comecei a falar da palavra de Deus, as pessoas pararam de seguir. Porque não gostavam, não acreditavam muito que eu tinha me convertido de verdade. Ou porque realmente não queriam ouvir a palavra, sabe? Então começaram a ir embora. Eu tinha poucos seguidores no meu TikTok. Até que eu postei o meu pastor falando do meu testemunho. E aquele vídeo pegou 20 milhões de visualizações. Foi muita gente. E aí, eu lembro que algumas pessoas no Twitter começaram a pegar as minhas fotos do passado e trazer à tona. E falaram, olha aqui esse testemunho. Nossa, e começaram a descredibilizar. O que você quer falar agora de modéstia se antes você era assim? Eu entendo o paralelo que eles fazem, ok? Eles querem dizer no sentido de que... Por que você se sente no direito de julgar se um dia você já foi dessa forma? Eu compreendo que deve haver, como eu posso te dizer... um respeito à individualidade de cada um, considerando realmente que nosso país é laico. Mas, nesse momento, eu sou cristã. Então, eu vou falar da modéstia. Eu vou falar daquilo que tá na Bíblia, daquilo que eu vivo. Não estou impondo isso pra ninguém, estou falando meu modo de viver. Mas quando você começa a pregar a santidade de Deus... se levanta muita gente. Vai se levantar gente de onde você nem imagina para parar o seu chamado e o seu propósito. Isso aconteceu comigo, acontece até hoje. Mas na época eu tava na escola. E aí era muito difícil, porque eu ia com saia mídia, essas coisas. O pessoal tirava sarro. Teve um dia que eu cheguei em casa que todas as minhas colegas tinham deixado de me seguir no Instagram, porque eu tava pregando o evangelho. E eu falava das vestes, da palavra de Deus. A maioria das minhas colegas, elas eram tudo militantes. Assim, não, eu tenho um carinho especial, tá bom? Até hoje eu tenho muitas colegas militantes, elas moram no meu coração, a gente se dá bem todas, mas eu digo lá em Porto Alegre, todas elas deixaram de seguir. E como foi para você encarar isso, de perder a amizade? Não sei se essa conversão assustou sua família também, de te ver mudar de repente. Então, como que foi pra mim? No sentido de amizades, no início eu fiquei bem sozinha. Porque, como eu falei pra vocês, lá na minha cidade de Porto Alegre, não é comum as pessoas serem tão evangélicas assim. Não é comum essa prática da fé. É difícil, não é tão comum você achar pessoas cristãs. A não ser que você seja de um colégio batista, de um adventista da vida, aí realmente tem mais. Mas, caso contrário, um colégio católico é bem comum que cada um tenha suas crenças ou até mesmo sejam ateus. É bem comum hoje em dia na sala de aula, né? Até hoje na faculdade. Mas, pra mim, eu estava tão
focada em Jesus, sabe? Meus olhinhos brilhavam tanto por Jesus, assim, e eu ansiava tanto chegar na minha casa e fechar a porta do meu quarto, ler a Bíblia, sabe? Eu comia a palavra de Deus, literalmente, estava tão focada naquilo que Deus me dizia, eu sabia o que Deus iria fazer. Eu sabia que eu ia falar para muita gente, para muitos jovens, Deus já falava isso no meu coração. Então, quem vê hoje, por exemplo, os meus seguidores no Instagram aumentam muito, mas isso não é nada para mim, é uma coisa muito superficial. Quando eu falo que perdi mais de 100 mil quando virei evangélica, isso não é importante para mim, as pessoas acham que não é importante para mim, porque eu tinha a presença de Deus. Jesus, ele já me dizia, sabe, tudo o que ele ia fazer. Eu já sabia que o Espírito Santo iria me usar para falar com essa juventude. Quando eu não entendia por que as pessoas deixavam de ser minhas amigas, quando eu não entendia por que muitas vezes falavam do meu passado, doía muito e dói até hoje. Mas eu entendo que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, mesmo sendo doloroso, porque, obviamente, hoje eu propago a modéstia, propago o pudor, o temor a Deus. E o que eu fazia no meu passado era completamente contraditório com o que eu vivo hoje. Mas isso glorifica a Deus. Existe algum testemunho maior do que você mostrar que Deus ele mudou completamente a sua vida?